Olá, gente, tudo bom? Olha, meu nome é Giancarlo, sou aluno do Senac Campos do Jordão de Gastronomia. Também faço parte do Comitê de Convivência e hoje eu posso dizer que eu sou um doteiro raiz. Meu contato com Dota foi desde o início, vai. Hoje a gente tem como convidado a Beatriz Blanco, o professor Lucas Teles e Olá. o Gabriel. Vocês querem se apresentar, gente? Pode ser. Bom, eu sou o Lucas, eu sou docente da educação profissional da área de gastronomia, lá do Senac Cap de Águas de São Pedro. Eu jogo videogame desde que eu começo a me entender ali por pré-adolescente, bem moleque mesmo, foi quando eu ganhei um Atari dos meus pais e de lá eu não parei. Eu só parei um pouco recentemente, na verdade eu diminuí as atividades por razões de tempo, de trabalho, mas sempre tem um joguinho ali no celular, sempre estou espiando alguma coisa, estou sempre por dentro do que está acontecendo. Eu sou a Beatriz, eu sou professora e coordenadora do curso de produção multimídia no CAS, né, no Centro Universitário Senac São Paulo. Eu sou produtora de conteúdo em jogos, já trabalhei em alguns sites, no momento eu estou como colaboradora ocasional no DNM, né, eu de vez em quando publico uns textos lá, mas assim, quando dá tempo. E eu participo de podcasts também, de alguns sobre jogos, e eu pesquiso videogame, né? Atualmente eu estou pesquisando questões de representação de gênero no videogame, principalmente representação feminina e LGBT. Bom, eu sou o Gabriel, sou coordenador de comunicação, relacionamento e eventos aqui do Centro Universitário Senac de Campos do Jordão. Eu sou jogador de videogame desde que eu me entendo por gente também, acho que até um pouco antes de me entender como gente. O pessoal estava conversando com o pessoal aqui, meu primeiro console foi um Odyssey, em 84, então jogo videogame já há um bom tempo. Além de jogar videogame, eu trabalho com a parte do Senac, né, criando jogos, desenvolvimento de jogos, efetivamente. Gosto muito de jogos de tabuleiro e tenho um jogo aí na rede do Senac, o Jogo das Nações, que está em todas as unidades, que é usado principalmente nos jogos no curso de aprendizagem. Show de bola. Você acha legal o que eu estava planejando para essa reunião? A gente começar a contar como foi nossa primeira experiência com jogos no geral. No caso, eu vou começar com a minha. A minha mãe, que inclusive está assistindo a gente, oi mãe, ela montava muito lan house, ela passava a parte da parte de rede das lan houses, então eu saía da escola e ela me deixava lá, brotada no PC enquanto ela fazia, limpar cabo, configurar roteador e tudo mais. E nisso ela deixava o Warcraft 3 aberto ali para mim, aquele jogo que todo mundo conhece, que fazia de frente com o Age of Empires. E eu, com meus 5, 6 anos, ficava tarde ali jogando. Nisso eu fui descobrindo uma paixão, aí e foi e não parou. Hoje em dia, o que eu tenho mais prazer em fazer nessa vida é jogar, justamente jogar por jogar. Hoje eu jogo muito menos, devido à faculdade, algumas responsabilidades, mas é algo que eu quero continuar para a vida. É algo que eu não me vejo mais sem jogar um CSinho, um Dotinha, algo bem casual assim, sabe? A palavra pode passar para vocês agora. Teles, Blanco, Gabriel. Eu comecei a jogar com a minha família. Meu pai curtia muito, né? Eu comecei a jogar, eu tinha uns 4 anos, e aí ele tinha um Atari. E aí ele me ensinou a jogar bem novinha, assim. Eu lembro de, na pré-escola, eu já jogava. Como meu pai, ele também trabalhava na IBM, na época, nos anos 90, eu tive computador em casa muito cedo, assim. Então, eu comecei também muito com jogos de PC. Eu estava comentando antes de começar que eu jogava muitos jogos da Sierra, né? Esses point and clicks, que eram famosos na época. E todo mundo da minha família curte bastante. Minha mãe curte bastante videogame, né? Meus irmãos também. Então eu comecei jogando em casa mesmo. E aí foi seguindo, eu não tinha intenção de levar isso como trabalho, para mim sempre foi hobby. Mas por acaso, logo que eu terminei o mestrado, não estudei games no mestrado, eu estudei artes visuais,
arte digital, outra pegada, mas eu já me interessava. Eu fui convidada, assim, por amigos para contribuir em sites, já trazendo essa visão. E acabou que eu comecei a me interessar mais, e hoje eu tô com a minha pesquisa e minha produção, tanto minha produção de textos para a imprensa, quanto a minha produção de pesquisa acadêmica mesmo, totalmente voltada para isso, assim. E eu gosto muito de jogar, mas eu não sou uma grande jogadora de jogos mainstream no momento. Eu gosto mais do cenário independente mesmo e de jogos mais esquisitos, assim. Fora do mercado. Jogos indie? Sim, jogos indie. Hum. Eu gosto dos ultra indie, distribuição local. Eu tenho ficado bem interessada nesse assunto, mas eu acompanho, né? Parte da minha produção de pesquisa hoje também é sobre esportes, sobre presença feminina nos esportes, então eu acabo acompanhando como pesquisadora e como interessada na cena, mas eu não sou uma grande consumidora de esportes, por exemplo. Eu gosto mais de assistir. Uhum. Pelo visto aqui, somos todos curiosos, né, de alguma forma. Eu começo lá no Atari e eu passei por todas as fases. Atari, Phantom System, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Os meus preferidos sempre foram os beat'em up, porque eu costumo brincar com todo mundo, já que eu não posso agredir pessoas no mundo real, é no videogame que eu extravaso essa... Não que eu seja uma pessoa agressiva, mas é o meu tipo favorito. Eu passei pela época das Lan House, brinquei muito nos corujões à noite, mas naquela época era apenas a diversão, reunir com o pessoal, o encontro da galera mesmo. O fato de ter um computador me levou a trabalhar com isso durante muito tempo. Eu fui analista de sistema boa fase da minha vida, antes de me tornar cozinheiro. Muito por conta dos games, dos jogos, porque eu comprei um computador para jogar e fui descobrindo outras coisas. Bom, eu, pequenininho, acho que por incentivo dos pais também, meu pai sempre queria trazer novidades tecnológicas, né? Então, se falava muito de videogame, meu pai presenteou minha mãe com esse Odyssey que eu falei para vocês, e tinham alguns jogos de forca que eles acharam que eram interessantes para a criança começar a interagir. Para quem não conhece esse console, o Odyssey, ele era um híbrido entre computador e videogame. Então, no console tinha um teclado. Então, os jogos de forca, você tinha uma palavra, você ia digitando dentro do console mesmo. E foi um primeiro console que teve muitos moldes brasileiros. Então, jogos que eram produzidos nos Estados Unidos e na Europa, a indústria brasileira pegava e fazia com temática brasileira. Então, a gente tinha, por exemplo, um jogo que era o Didi na Serra Pelada, por exemplo, né? E eu me lembro de jogar isso muito pequenininho. E a minha relação foi sempre muito de videogame como melhor amigo, né? Crescendo, eu não sou formado na área de games, eu sou da área de comunicação, né? E trabalhei durante muito tempo em agências, e o jogo sempre esteve presente comigo. Quando eu virei docente, eu sou docente do Senac desde 2007, hoje eu estou como coordenador da área de comunicação, mas eu era docente. Eu vi a necessidade de estudar um pouco mais para desenvolver jogos, que era um momento no meados de 2007, 2008 aí, que estava entrando jogos feitos em Flash, né, os Flash Games. Nossa, então, meu primeiro emprego. Fazendo Flash Games. Eu fui estudar ActionScript 2 e 3 para poder desenvolver. Eu conhecia já o Flash, mas eu fui estudar ActionScript mais profundamente para poder desenvolver jogos na sala de aula com os alunos, né? Era um curso técnico em informática para a internet que na época tinha um módulo que trabalhava com games. E eu via o jogo sempre como meu melhor amigo, mas eu não via, não era uma profissão, nada nesse sentido. E quando, na pós-graduação, no mestrado, eu comecei a ver o jogo como uma grande ferramenta de comunicação. Então, hoje, eu estudo o jogo como um mapa de conexão com as pessoas. Para mim,
o jogo é uma forma, que eu estava falando algum tempo, um pouquinho atrás, né? Não dá para separar o jogo do ser humano. Se tirar o jogo, o ser humano não existe mais. Então, ele é uma ferramenta, ele é uma forma de comunicação, ele é uma linguagem em que as pessoas podem conversar. Então, hoje, além de trabalhar no Senac, também estudo jogos nesse sentido, um jogo como uma ferramenta de comunicação. E adoro Legal. Senac também, tá? Show de bola. O Borjão não está como convidado aqui, na verdade está como participante. Borjão, você não quer contar um pouco também do seu? David, eu sei que eu conheço algumas caras aqui como participante, eu sei que eles também têm uma história com jogos, que a gente partilha da mesma paixão. Quer falar com a gente, Borjão? Japa tá aí? Alguém? Mais alguém? E acho que o pessoal ficou tímido agora, que entrou muita gente. Pessoal, e o que vocês têm jogado? Como que tá? O que vocês têm visto? A Camila disse que ela joga jogo indie. Ô, Camila, o que você tem jogado de bacana? Eu, Beatriz? Beatriz, desculpa. Imagina, acontece. Eu tô jogando nada, no momento na quarentena indie eu joguei pouco. Eu tô jogando Animal Crossing no momento no Switch, bastante. Porque é um joguinho que ele é muito comfort game, assim, você usa pra ficar fazendo nada lá, cuidando da sua casinha. Mas o último indie que eu joguei interessante, eu joguei o Not for Broadcasting. Não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Ele é um jogo que você encarna um editor eu tô colocando o nome aqui. É bem legal. Você encarna um cara que trabalha na sala de edição de uma emissora de TV que tá num governo ditatorial e você tem que editar as coisas que vão pro ar ou não, as notícias que vão pro ar ou não, de acordo com as determinações, né, para você não ser pego. É bem interessante, assim, recomendo. Foi uma das últimas coisas que eu joguei. Antes de Animal Crossing sair. Tipo aquele Papers, Please? É na mesma pegada do Papers, Please. Mas sim. ele tem uma coisa de vídeo, muito vídeo. Não sei se vocês jogaram aquele Her History, que é da moça que tá dando depoimento sobre o marido que morreu. Ele é naquela pegada, usa bastante vídeo, que é uma coisa dos anos 90 também, né, que tinha os jogos da Sega CD, que usavam bastante vídeo, que eram quase vídeo interativos. Eu tava jogando esse. E tô jogando Persona 5 o Royal também, porque eu amo Persona 5, e aí saiu o Royal, eu tô jogando as 100 horas de jogo tudo de novo. Pô, que legal. Pô, o Jean tinha falado comigo, meu microfone tinha desconectado de novo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Chutou o USB. Agora dá pra ouvir, sim. Eu preciso de um headset novo urgente, velho. Bom, um pouco. A minha história com games, cara, foi bem recente, na verdade. Quando eu era criança, o meu pai mexia com o computador, já tinha um computador, e eu comecei a jogar. Tive o meu primeiro contato com games com CS 1.5. CS 1.5 e alguns jogos em Flash também, mas acho que o que mais me prendeu foi o CS. Sou um consumidor de Counter-Strike e jogos da Valve até hoje. Porta de entrada para muita gente, né? Com certeza. Tem um jogo que é porta de entrada, acho que principalmente para a galera do PC, né? Não tanto para o console, mas sim para o PC, é o Counter-Strike, o Half-Life e o Counter-Strike. Legal. Outra porta de entrada também que eu estava recentemente estudando é os mobiles, né? O mercado de jogo mobile, por ser muito mais acessível do que um PC, tipo, o meu PC tem desse tamanho aqui. Muita gente está jogando um jogo que ele não é. Se você analisar por a parte técnica assim, do jogo, ele não tem nada demais. Mas é o Free Fire agora que tá, cara, dando premiação enorme. O público bateu todos, League of Legends, CS, Dota, todos mainstreams assim. É bem interessante esse mercado mobile que tá surgindo, apesar de ter um certo preconceito com quem joga em PC, console, deixa o pessoal de mobile do lado. Você quer fazer algum comentário em cima disso? Eu gostaria. Você citou o Free Fire, e é muito interessante porque assim, ele teve uma inclusão social gigantesca no mercado. Porque o pessoal da periferia que
é totalmente excluído desse cenário, pelo celular, hoje ele é incluído de alguma forma. E foi o Free Fire que trouxe essa galera para jogo. Uhum. Com certeza. Sim, eu acho que é interessante porque vai mudar, né? Que um dos problemas do mercado de esportes é que ele é muito elitizado, né? Você ter um equipamento para jogar muitas vezes demanda muito gasto e tem uma série de problemas decorrentes disso, enfim, da própria comunidade ser bastante tóxica. Então eu acho que é interessante para mudar um pouco o paradigma do que é um pro player, né? Você consegue ter inclusão aí de pro players que talvez são pessoas talentosas, mas não teriam acesso a equipamento, então não conseguiriam se incluir nesse cenário, né? O Free Fire ele proporciona isso. E eu acho que é uma tendência também. As empresas precisam parar de ver jogo mobile com preconceito. Tem jogo mobile muito bom. Uhum. É lindo, você pega não sei se vocês jogaram o Monument Valley. Gente, maravilhoso. É maravilhoso. Quebra-cabeça, assim, divertidíssimo ali e altamente intuitivo. O 1 e o 2. O 1 e o 2. Sim, são muito bons. Mas eles só são muito curtos, é meu problema com eles, assim, eu acho que eles acabam muito rápido. O meu problema foi o mesmo. Eu também, assim, jogo eu paguei ele, a hora que acabou, eu falei assim, cara, mas foi só isso? Cadê as expansion pack? Mas, Camila, você citou do gasto, isso foi um motivo que me levou a mais ou menos sair do mercado, porque hoje você compra o jogo tudo pelo DLC. Então, eu acho muito bacana o que as empresas fazem para motivar, porque vê o mercado de fora, vê a galera, o que a galera tá pedindo, mas eu tenho um pouco de problema com isso, porque acaba saindo muito caro o jogo no final, na conta. Sim, isso eu acho que é um problema das empresas atuais, assim, ou até algumas mais antigas no mercado, né, que tem as empresas que fazem os jogos AAA, né, que são os jogos de 200, 300 reais, além das DLCs, tem os jogos, justamente, tipo, um exemplo que eu tenho, que eu comprei, eu paguei 30 reais no jogo, no Arma 3, só que para você jogar o jogo uma experiência boa, completa, você tem que comprar todas as DLCs, que o jogo, no final das contas, vai sair por uns 300 reais também, sabe? Tem empresas que, infelizmente, acabam fazendo isso, e isso, querendo ou não, perde. Eles perdem consumidores, porque perde o encanto. Você compra o jogo, quer jogar, mas você consegue jogar, ter vantagem, então jogar no parâmetro das outras pessoas, você tem que comprar todas as DLCs. Aí não... Acho que perde alguns consumidores, sabe? Mas eu não gosto muito de jogo que tem que ter DLC, eu evito, assim. Sim, eu sou perde muito... da essência. Eu não sei se vocês acompanharam o caso do Street Fighter V, que lançaram o jogo todo descaracterizado, porque, gente, a essência do Street Fighter é o modo arcade. Sim. O pessoal quer jogar um contra o outro. E o jogo saiu sem. Uma das últimas coisas que foram sair foi o modo arcade. Ficou muito tempo no modo história, que não fazia sentido nenhum, que não caminhava para lado nenhum. Então, quando você vai ver, ou são muitas horas de jogo para você destravar alguma coisa, para você ganhar alguma coisa, ou são muitas horas de. Ou é muito dinheiro que tem que ser investido. Sim. Eu gosto de Nintendo, né? E Nintendo tem esse problema. Os jogos são 300 reais, assim, se você for pegar a cópia física. Eles não têm muito DLC. Não tem muito DLC, mas se você for pegar físico, sai 300. Se você for pegar digital, uns 250. É tudo muito caro. 289, né? É isso. Eu acho que a magia do jogo indie, assim, que ele realmente é uma relação de amor e ódio, não de pessoa para pessoa, mas de pessoa para pessoa, eu digo, tipo assim, eu gosto e ao mesmo tempo odeio. Não, tem pessoas que odeiam porque acham um jogo muito simples, mas tem pessoas que amam porque é uma forma de arte, se for parar pra ver, sabe? Porque a pessoa não tá focando o dinheiro naquele jogo, ele quer trazer um bom momento pro jogador, sabe? O jogo indie, eu tiro o chapéu, porque tem uma magia por trás, sabe? Tem uma história, tem um propósito, sabe?
Eu acho interessante por pensar outros modelos, né, para um mercado de videogame. Porque, Sim. a gente tem um mercado mainstream, eu jogo de vez em quando, eu não sou a maior consumidora de mainstream do mundo, mas eu acompanho, né? Até porque, pelo próprio meu trabalho, eu preciso acompanhar. Uhum. Só que eles são jogos muito caros, então eles são jogos que cada vez mais eles vão apostar seguro. Por exemplo, a gente estava falando de nostalgia, do pessoal ficar pegando, né, coisas dos anos 90 e trazendo para agora. Isso é uma questão de mercado. O consumidor médio de videogame, segundo todas as pesquisas, tem por volta de 30 anos, né, de 30 a 35 anos, que são pessoas que cresceram jogando e hoje tem acesso a dinheiro, né? Tem adolescente que gosta muito, mas esses caras não compram, eles não têm renda ainda, né? Então quem vai comprar é a galera que está na faixa etária mais ou menos dos 30. E esses jogos são muito caros, então eles precisam vender. Então, por isso que a empresa aposta muito em franquia, né? Você vai ter 1000 Assassin's Creed, Call of Duty, porque eles são apostas seguras, né? Street Fighter, Mortal Kombat. Você já tem uma relação afetiva com aquela franquia. Então, o espaço para inovação ele fica bastante limitado, assim. Eu vejo isso como um problema, o mercado fica um pouco fechado. E o independente também sofre um pouco disso, mas eu acho que em escalas diferentes, né? Porque você vai ter tanto o independente que é quase mainstream, você tem grandes estúdios que são independentes, né? Mas na verdade, dá para dizer que um jogo hoje, por exemplo, que nem o Shovel Knight da Yacht Club, né? Ele é quase um jogo mainstream. Tem amiibo da Nintendo dele, né? Ele é um jogo, tipo, muito conhecido. E você vai ter jogos de circulação local, que as pessoas produzem para a própria comunidade e vão vender CDs em feira, assim. Que eu acho que é um modelo que a gente precisa fortalecer também, até para que as carreiras em games não sejam só. As pessoas não acham que a única maneira de você ter uma carreira em jogos digitais seja você estar no mainstream, que é um mercado super disputado, elitizado, cheio de uma série de problemas, né? Então eu acho que é interessante fortalecer o indie por isso também. Não que isso seja uma rejeição total ao mainstream, né? Eu também acho que a gente não pode se isolar. Eu jogo todas as coisas. Falei, eu tenho Nintendo Switch, tô jogando Animal Crossing desde que saiu, né? Que é um jogo mainstream. Mas eu acho que é interessante também a gente pensar como esses jogos são produzidos. Até na questão de trabalho, né? A maior parte desses jogos mainstream, eles são produzidos em jornadas de trabalho super abusivas, eles têm uma série de problemas, assim. Uhum. Eu gosto muito de buscar coisas que eu jogava antigamente e até novas versões ou jogos que eu não tinha antes e que hoje, como você falou, eu posso ter. Então eu adoro, estou jogando agora, a gente estava falando sobre o que está jogando, eu estou jogando Okami, que é um jogo incrível e que, na verdade, surgiu de um jogo indie, depois foi para uma produtora, né, para um estúdio, e eu senti muita vontade, muita saudade de jogar ele e fui buscar isso. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 1 ano e meio e uma que vai fazer 5 anos. Com elas eu jogo Skylanders. Então, para poder trazer a questão da interatividade, mostrar possibilidades fora da conexão somente telecontrole, eu acho que vai muito também do que você acredita, dessa interação que você faz, mas eu concordo com tudo que você está falando, Beatriz. Eu até vou fazer um paralelo, como eu falei, eu não sou da área de gastronomia, aqui no Centro Universitário de Campos do Jordão a gente tem gastronomia especificamente, mas eu vejo o mainstream como um restaurante, que a gente está falando de uma franquia, né? E quando você fala do produtor local, né? Na gastronomia, é o jogo indie local, em que você consegue comprar numa feira, você consegue conhecer a pessoa que desenvolveu, né? E isso tem um Perfeita valor analogia. cultural muito grande. Uhum. Nossa, ô Gabriel, eu ainda não tinha ouvido a analogia mais acertativa, cara. Perfeita Eu sou da analogia. gastronomia e é muito isso. É preciso conhecer os produtores locais e descobrir o que está na tua região, até mesmo para fomentar o mercado, para fazer esse mercado girar. Porque uma vez que a pessoa chega no mainstream, a disputa dela já é outra. Agora, no pequeno, ela começa a fazer o nome dela, ela começa ali a distribuir. E às vezes a pessoa nem tem o interesse de ser o mainstream, ela quer ficar só ali naquela base dela. Sim, isso é válido, né? Isso tem que ser Com reconhecido como uma certeza. carreira válida, né, dentro da área de jogos. Que ainda é uma dificuldade, que a gente vê muitos produtores lutando por isso, né? Por poder ocupar esse lugar que ele praticamente não existe, ou, enfim, as pessoas não conseguem viver disso porque ele é muito desmonetizado.
E muitas vezes tem a rejeição também do grande público. Uhum. Aí é preciso que alguém cite esse independente dentro do cenário mainstream para todo mundo ir procurar, para todo mundo saber, e aí aquele pequeno é uma coisa maravilhosa. É um produto que só ele tem aquele conhecimento. Eu sou apaixonado por contação de história, por narrativa, por esse mapeamento cultural, né? Então, o Monument Valley, por exemplo, que a gente estava falando, a história por trás dele, eu acabei ele rapidamente como vocês, mas você quer saber mais daquela história. Pegando jogos indies que não são tão indies assim, que viraram, o próprio Limbo, Thomas Was Alone, são todos jogos que... o Thomas Was Alone são quadrados, gente, são pixels. Mas a narrativa por trás dele é tão intensa, tão forte, e que você realmente quer saber o que vai acontecer com aquele pixelzinho na tela, né? Para mim, eu acho que jogos têm a ver com paixão, né? Então, para mim, a minha paixão é essa, a narrativa, essas histórias que estão por trás, né? Uhum. Só um parêntese sobre o Monument Valley, eu fui descobrir o jogo naquela série House of Cards, que ele joga. O Frank Underwood, ele joga. Eu falei, porra, mas que jogo que é esse que ele tá jogando? Baixei, vi, achei interessante. Tava na promoção na Play Store no dia, comprei. Foi coisa assim de meia hora eu acabei o jogo. Mas ele é uma coisa assim, ele me tocou. Porque assim, ele é bonito, ele tem um traço sensacional, a narrativa dele é muito bonitinha. Legal. O que eu gostaria de tangenciar aqui agora também é a respeito justamente desse produtor. Eu encaro muito como um produtor orgânico assim, na gastronomia. Lá da 2004, 2002, que eles começaram a surgir, e a oportunidade que não que algumas empresas deram, mas eu vou citar mais uma vez mainstream, que eu sou grande consumidor de mainstream, eu sou ciente disso. O jogo hoje, Dota 2, ele veio de um mod do Warcraft 3 feito por 3 pessoas também individuais, sabe? Sem financiamento nenhum. O CS, que é o monstro que é hoje, veio do Half-Life também feito por poucas pessoas independentes. Que hoje a indústria, ela meio que... Antigamente ela era muito mais amigável, assim, essa produção. Hoje você vê a Blizzard, se eu não me engano, ela lançou um jogo novo que eu não me recordo, que ela perdeu meio que o direito, ela perdeu o direito do Dota 2, a Valve comprou no caso, e hoje é muito estático as regras, ou seja, se você produzir um mod desse jogo da Blizzard, pertence a gente. Então acho que isso meio que trava muito a criatividade do pessoal, a produção, sabendo que eu vou produzir uma coisa, se virar é da empresa, não recebo nada, sabe? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Eu acho que rola um trauma, assim, porque ainda na história da indústria de games eles já se deram muito mal com a história de mod, né? A Atari quebrou por causa disso em 83, porque quando a Atari começou, você não precisava ter uma autorização da Atari para lançar um jogo da Atari. Você podia fazer o seu cartucho em casa e botar ele para vender, assim. Se você desenvolvesse o jogo na sua garagem. E o que aconteceu foi que no começo dos anos 80 a Atari estava inundado, né? O mercado estava inundado de jogos muito ruins, porque não tinham controle de qualidade nenhum, então todo mundo colocava o seu jogo lá. Eles nunca pensaram nisso porque a Atari era basicamente uma empresa de hippies, então eles não estavam muito preocupados com finanças. Eles quebraram por isso, por má gestão, né? Não porque o produto era ruim, pelo contrário. E eles sofreram alguns traumas, inclusive jurídicos, né? Porque uma das coisas mais graves que aconteceu por conta disso foi o desenvolvimento de alguns jogos eróticos que faziam apologia a estupro, algumas coisas bem pesadas, assim, ainda no final dos anos 70, começo dos 80. Então, a Atari quebrou muito por causa disso, por má gestão e porque o mercado saturou, né, desses jogos, aliados a uma crise econômica que aconteceu ali. E quando a Nintendo veio como modelo de sucesso porque ela era o extremo oposto, né? Ela travava tudo e você não conseguia desenvolver produtos para a Nintendo se você não tivesse a autorização deles. E, inclusive, eles pegavam uma boa parte da porcentagem de venda dos jogos. Só que eles conseguiram crescer muito, assim, e eles viraram modelo, né? E tem a cena mod, que foi super importante. A Europa teve todo um movimento modcine nos anos 90. Tem todos esses exemplos que você citou. E eles são muito legais, mas eles estão ligados a uma cultura que as empresas veem como meio anárquica, assim, de internet. Porque podem surgir coisas muito legais, mas podem surgir jogos muito complicados que podem virar problemas enormes para eles.
Então eu sinto que à medida que a indústria foi se profissionalizando, esse espaço foi minguando, né? Ninguém quer arriscar o nome. Mas, por outro lado, tem outras iniciativas, tem coisas que são interessantes. Por exemplo, eu percebo que o The Sims é um jogo que não se importa muito com isso, né? Você tem uma cena grande de gente produzindo conteúdo em The Sims, eles incentivam, eles criaram um modo estúdio. E uns anos atrás eu fiz uma reportagem sobre isso, era muito legal. Tem gente fazendo reality show no The Sims, com as pessoas votando, inclusive, né? Eles fazem tipo um Big Brother The Sims, cada um cria um personagem e as pessoas votam. Tem gente fazendo novela, teve Girls in the House, né? Que virou um fenômeno, foi parar na TV a cabo até, né? Então eu acho que o espaço é pequeno por conta disso, porque tem um trauma histórico aí nessa questão dos moldes, né, de problemas jurídicos e problemas de administração mesmo que isso gera. Mas eu sou totalmente a favor, assim, inclusive eu acho que uma das coisas mais legais que a gente tem na cultura de games brasileira hoje é o Bomba Pet. Com certeza. Que é um molde, né? O molde. O molde, né? O melhor de todos. Pior. Mas pegando o que você falou da Nintendo aí, ô Bia, a Nintendo é a única que eu acho que se mantém ainda no propósito do jogo pela diversão. Sim, sim. A Nintendo, assim, ela não foca em criar uma realidade onde você vai precisar de DLC, você vai precisar de 1000 coisas. Não, o jogo é fechadinho ali, ele te vendeu, você se divertiu, entendeu a proposta, parte para outro. E eles não Zerou, estão preocupados acabou. em serem super inovadores, é isso mesmo, E tudo bem, A inovação sabe? da Nintendo é outra, né? É Acho que outra. a inovação da Nintendo tá na interação, na interatividade. Eu A gente pensar no Wii, em que foi uma coisa completamente diferente de tudo que já imaginou. O próprio Switch, Switch né? é incrível. Então, alguns joguinhos, alguns games do Wii, o Let's Step, que você jogava batendo numa mesa. Então, eram coisas incríveis. A Nintendo tem a questão da inovação dela não em si em criar novos jogos, mas sim na interação, e a partir daí que vem a novo jogo, né? Sim, eles são O totalmente ponto de focados em televisão que game não foi design. quebrado. Total. Uma vez eu derrubei um abajur em casa jogando Silent Hill de Wii. Porque o Silent Hill de Wii, ele tinha uma mecânica que os fantasmas grudavam em você e você tinha que fazer assim pra você desvencilhar. E aí eu fiz, o controle voou. Então, já rola acidentes reais, gente. Prendam no pulso. Mas sim, eles são. A Nintendo é uma empresa focada em game design, né? Em mecânica. Eles não estão tão interessados, por exemplo, em criar franquias super inovadoras. Mario tá dando certo, vai Mario. Mas, ô Bia, colocar a cordinha no pulso é o que separa as crianças dos adultos, viu? Porque os adultos fazem o quê? Eles não colocam? Os adultos não colocam, né? Ah, entendi. Não, então acho que é melhor colocar, gente. Eu tenho até uma história triste. Eu quebrei o rabo da minha cachorra jogando boliche no Wii. Meu Deus. Nossa. Ela foi passar na frente, o controle estava preso no meu pulso, mas bateu no rabinho dela. Quebrei o rabo da minha cachorra. Que dó. Tadinha, gente. Tadinho. Outro assunto legal, gente, vamos lá. Por exemplo, antigamente você falava que você jogava, algo mais recente, 2012, 2013, a ascensão dos YouTubers, quando começou essa coisa toda. Quando você chegava para alguém e falava, eu jogo, faço vídeo pra internet, a galera da mainstream tinha uma dificuldade enorme em falar, então você testa jogos? Não, eu só jogo, eu só gravo, posto, faço live. Então você programa jogos? Não, gente, eu só jogo. Tipo, essa galera mais antiga, ela tem uma dificuldade de processar que como alguém consegue monetizar em cima de jogar. Muito recente, isso só foi possível por causa de algumas plataformas que surgiram como a Twitch, já com um foco em streaming, e a democratização da banda larga, né? Que bastante gente, a banda larga ficou bem barata. Seria outro assunto legal para a gente discorrer, porque eu sempre tive na vanguarda dessa parte de streaming, de vídeo do YouTube. Eu nunca participei ativamente, mas sempre acompanhei.
E o pessoal mais antigo, eles não entendem. Eu tava vendo até agora uma entrevista lá um compilado de entrevistas em TV aberta americana não, em TV americana, que o pessoal dá risada, tipo, não entende. Cara, como que alguém consegue ganhar dinheiro jogando competitivo? Eu vou entrar e vou ganhar 1 milhão, achando que é fácil, assim, sabe? E o que vocês acham disso? Eu queria abrir um restaurante e já sair tendo 3 estrelas Michelin. Mas o caminho é o que a gente estava discutindo do jogo mainstream, do jogo indie. É um caminho a ser trilhado. Você pega hoje, por exemplo, a Samira Close, que monetizou e virou uma celebridade em cima do mercado. Com os games. E fazendo o quê? Fazendo a piada ali em cima, mostrando a realidade dela. E ela era somente uma jogadora até então. Ela não era nada mais que isso. Mas Pode falar. Fala, Bia. Não, eu só ia falar que eu acho que, primeiro, tem uma certa bolha um pouco em cima disso, não bem uma bolha, mas o que acontece é, a gente está começando a ver o mercado de streamings e de esportes se profissionalizar, né? E aí eu acho que é fácil vender uma ilusão de que todo mundo consegue. Que eu percebo que muita gente gosta de se apegar a essa ideia, que nem lembra uns anos atrás que todo mundo achava que ia ficar rico no YouTube, né? E aí todo mundo queria ser youtuber. Eu sinto que os esportes estão passando um pouco por esse momento, assim. E por isso eu acho que gera as pessoas querem muito ganhar dinheiro com videogame, parece ainda um mercado muito inacessível. E aí eu acho que por isso gera esse tipo de expectativa e às vezes as pessoas não param para pensar o quanto de trabalho envolve, né? Todos os streamers que eu conheço falam que estão muito cansados, que eles trabalham muito, que é uma rotina muito exaustiva. Viver de patrocínio não é uma coisa fácil porque você não tem estabilidade, né? Você tem os contratos, mas você não sabe se o seu contrato vai durar até aquele ponto, mas depois você não sabe. E muitas vezes, para você estar numa equipe, você precisa ter visibilidade streamando, né? É uma rotina ultra competitiva. Eu estou estudando essa questão para o cenário feminino. Para o cenário feminino tem uma questão além ainda, porque elas são super pressionadas por causa da aparência. Então, muitas vezes isso não é falado e isso é condenado quando vem à tona, mas isso acontece, né? Então, todas as jogadoras com quem você conversa vão te relatar que elas têm esse tipo de problema e que elas têm esse tipo de ansiedade, né, de saber se elas estão bem nesse sentido e como elas estão sendo vistas. E aí eu acho que também rola uma certa romantização, assim, muitas vezes da própria mídia, e não abordar tanto isso, porque videogame está muito ainda associado, né, à questão do pânico moral, de que incentiva a violência, então as pessoas ficam muito ansiosas por mostrar só um lado positivo disso. E às vezes acaba apagando um pouco esse processo, que é um pouco doloroso, né, para você subir nos rankings, né, para você conseguir construir o seu nome assim. O próprio YouTube, o Facebook Gaming, né, teve toda uma polêmica, porque o Facebook passou por uma auditoria para saber se eles estavam inflando os números de streaming ou não. Teve todo um debate em cima disso. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tá naquele momento da bolha no sentido de que parece que é tudo muito conto de fada, né? As pessoas estão muito apegadas a essa narrativa de sucesso e de superação, que muitas vezes é muito atraente, e a gente esquece um pouco de falar que tem um monte de outras questões aí, né? Que é uma profissão, como qualquer outra, que tem os problemas, inclusive de ser uma profissão pouco regulamentada ainda, né? Tem todo um debate dos esportes serem enquadrados na lei de esportes e conseguirem se afirmar como esporte até de maneira legal, da questão trabalhista e tudo. Mas, Beatriz, aí eu puxo a sardinha lá para a minha gastronomia de novo. Acontece a mesma coisa atualmente, com os booms do reality show, canal somente voltado para gastronomia, acontece isso. Eu vivo muito dentro da realidade na qual o aluno chega imaginando uma coisa e quando nós começamos a mostrar para eles que não, que a tua vida não é um episódio do MasterChef todos os dias. Uhum. A realidade dos restaurantes é muito diferente. A realidade do jornalismo, de qualquer profissão, gente, ela é muito diferente daquilo que é romantizado na grande mídia ou em qualquer lugar. Nem tudo é fácil, nem todo mundo chega lá. Eu ia falar nesse sentido, da gente fazer, sei lá, uma reflexão aqui, né?
de como que acontece essa romantização, essas narrativas que são montadas. Porque se a gente parar para pensar, coisas que hoje são mainstream, que são muito bem faladas, vamos pensar em ator e atriz de cinema. Se a gente pensar há um século atrás, até um pouco mais, mas vamos pensar um século atrás, 1920, era mal visto ser ator, era vagabundo, gente que não prestava para nada, né? Se pensar o próprio futebol, no meados da década de 40, década de 50, a pessoa ia jogar, ela jogava por paixão e não pelo dinheiro. E hoje, na verdade, a gente tem uma valorização muito grande. As pessoas aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, antes do 7-1, a maioria das crianças queria ser jogador de futebol, né? Não precisa ir muito atrás, mas a mostrar, eu não sei se a palavra é mostrar a realidade, mas de como a gente constrói essas narrativas na mídia, não só no videogame, mas com os esportes, com o jornalismo, aquela paixão de, eu vou descobrir segredos, né? Mas não é só isso, tem muita coisa por trás. Essa romantização faz bem em alguns sentidos, poder divulgar a área, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa começa a estudar a área, acaba sendo um choque de realidade, né? Uhum. Sim. Eu vi que a Isabel falou um pouquinho da questão feminina aqui dos jogos, né? Já estou me adiantando. Essa é uma ideia que foi construída também ao longo dos anos 80 e 90, né? Depois da quebra da Atari. Porque o que aconteceu foi o seguinte, quando o videogame surgiu, nos anos 70, assim, ninguém sabia como vender videogame, porque não tinha um mercado que surge do nada, né? Num primeiro momento foi muito descrédito, né? O Ralph Baer lá, quando ele inventou, né, o primeiro a caixa marrom, né, o primeiro videogame, ele trabalhava com engenharia militar e o que perguntaram para ele foi: mas a gente vai vender isso aqui para quem? Para que isso aqui serve? Ninguém achava que fosse ter um mercado. Assim como ninguém achava que fosse ter um mercado para computador pessoal, né? Quando o Steve Jobs quis vender computador pessoal, todo mundo achou que ele estava louco também. Ninguém achava que tinha mercado para isso. E aí, no primeiro momento, ninguém sabia como vender videogame. Eles resolveram posicionar videogame como um eletrodoméstico de entretenimento para toda a família, como se fosse um videocassete. Então, videogame não era uma coisa segmentada nem para criança, nem para menino. Se você pega as propagandas da Atari nos anos 70, começo dos 80, são famílias jogando. E muitas vezes o controle está na mão da mãe. E quando são propagandas de arcade, né, das máquinas, tem propaganda que é o casal e a moça está jogando. Né? Então, não tinha muito essa questão da segmentação de gênero ali. Os temas dos jogos eram ainda bastante ligados ao universo masculino, ao que se entendia como universo masculino, porque boa parte dos trabalhadores da indústria na época eram engenheiros elétricos, então eles vinham com isso. Então, isso das meninas nunca terem um videogame e os meninos terem, é muito comum, assim, isso é muito relatado. Eu tive, mas eu sei que o meu caso é incomum, assim, de pessoas que foram incentivadas a jogar pelos pais da infância, né? Meu pai não fazia essa distinção, minha mãe sempre curtiu, então em casa rolava. Mas eu sei que era incomum, assim, a maior parte das minhas amigas da minha idade não viveu isso assim. Aí o que aconteceu foi que depois que a Atari quebrou, e a Nintendo ocupou o mercado, outra coisa que a Nintendo tinha era uma segmentação de público diferente. Para a Nintendo, o videogame era um brinquedo para meninos. Ela não segmentava como um aparelho eletrônico para a família. Isso também porque estava um momento de crise econômica ali e eles entendiam que os pais não iam parar de comprar brinquedo. Que as pessoas paravam de comprar outros supérfluos, mas que elas não sacrificavam o brinquedo dos filhos, né? Era um entendimento de marketing ali. E aí eles começaram a segmentar para meninos. Então você pode comparar anúncio da Nintendo dos anos 80, 90 com o anúncio da Atari do período anterior. As mulheres, quando elas aparecem assistindo e o controle já está quase sempre na mão dos meninos. E quando a SEGA entrou, a famosa guerra dos consoles que rolou nos anos 90, quando a SEGA entrou para disputar mercado com a Nintendo, ela radicalizou um pouco isso, porque para a SEGA, ela queria colocar que videogame era uma coisa para homens jovens e adolescentes, porque a Nintendo era vista como muito infantil. Então a pegada da SEGA era: a gente vai se diferenciar falando que os nossos jogos são mais radicais, são atraentes para um público um pouquinho mais velho. Então eles colocavam muita anúncio sexualizado, assim, você pega os anúncios da SEGA, é mulher de biquíni, eles têm uns, assim, que são até lendários, em toda a galeria sobre machismo e videogame eles entram.
Tem um que é muito famoso que é escrito violência doméstica, juro. E aí é um pai jogando videogame de luta com o filho, assim, tipo, eles fazem uma piada com violência doméstica na propaganda. Então era muito bizarro. E isso se intensificou, mas nos anos 90 foi quando a Mattel, a empresa que faz a boneca Barbie, resolveu investir em jogo para as meninas. Porque ela falou, olha, menina não tem videogame, em geral não tinha, o console, né, o aparelho era dos meninos. Mas agora tem computador doméstico em todas as casas. E se a gente fizesse um joguinho para botar roupinha na Barbie? E eles fizeram o Barbie Fashion Designer, se eu não me engano, em 96, foi um estouro. O jogo vendeu pra caramba, e aí foi um momento que o mercado falou, nossa, então mulher compra isso aqui. Porque até então, embora mulheres jogassem, né, as meninas acabassem jogando, tinha uma certa incredulidade. E isso foi associado a todo um movimento acadêmico, que é o Girls Game Movement, que foi algumas empreendedoras nos Estados Unidos, mais pesquisadores. Quem estuda comunicação, uma das pessoas que estavam nesse movimento era o Henry Jenkins, né, que escreveu a Cultura da Convergência, então um cara bem conhecido aí dentro disso. Ele foi uma das pessoas que ajudou a encabeçar esse movimento. E quando isso rolou, que o mercado começou a se abrir um pouco mais e começaram a surgir empresas que produziam videogame para meninas. Mas foi isso, assim, foi uma escolha de mercado que foi considerada interessante naquela época e que acabou gerando todo esse estereótipo. E hoje a gente percebe as heranças disso, né, no comportamento de parte do público, infelizmente ainda, mas a gente também percebe que isso também acabou se ligando nos anos 90 com a questão do pânico moral com os tiroteios estudantis, né? Depois de Columbine, que foi em 98, os jogos ficaram muito associados à questão da violência. Porque a mídia fez esse pânico, porque rolou isso, porque na época os Estados Unidos estavam pensando, isso começou em 93, quando o Bill Clinton quis regularizar o acesso a armas. E aí, na época, saiu Mortal Kombat e já meteram um movimento falando que a violência não era, as armas eram Mortal Kombat. E aí criaram o sistema de classificação de jogos por faixa etária. Até 93 não existia. Depois disso, a gente teve Columbine. E depois disso, desde então, sempre que acontece... E aí, os gamers ficam muito na defensiva. Então, se você quer questionar essa questão... Por exemplo, a gente acha que a representação feminina não é muito legal. A primeira resposta que eles vão tentar dar imediatamente é: você tá querendo dizer que o jogo provoca violência? Porque a gente foi acusado disso a vida toda. E não é bem isso, né? Então, acho que a história, assim, do porquê o cenário não é muito inclusiva para as mulheres, resumindo bastante, é essa. E agora que as empresas estão de um movimento de uns 5 anos para cá, um pouquinho mais, talvez, que as empresas estão ativamente, conscientemente, tentando quebrar com esse ciclo. Mas ainda tem muito desdobramento, né? A partir disso, são 20 anos de reforço de estereótipo, né? Você não vai desconstruir isso tão rápido. Mas é isso, falei muito, gente, desculpa. Não, foi ótimo. Tranquilo. A gente tem meio que esse receio, né? Se jogar videogame, só falava que se você ligasse o videogame na TV, ia queimar a televisão. Então, é um estereótipo negativo que construiu em cima da gente, da comunidade gamer, vamos dizer assim. Sim, sim. Associação com violência, com vício, né? Essa ideia do vício em videogame é muito forte hoje em dia ainda. Que mais? Vício vai quebrar a TV, você não vai estudar porque você só vai ficar jogando. Tinha uma série de questões, né? Vai fazer mal para os olhos, você não vai deixar de enxergar, né? Vai machucar os dedos, as articulações, vai ficar obeso. Sim. Eu acho que isso começou a mudar quando as pessoas começaram a ganhar dinheiro com videogame, né? Louco como a validação vem só pelo sistema, aquela questão financeira. Aí agora as pessoas conseguem falar, não, dá para ganhar dinheiro com isso, então ok. Então é uma atividade respeitável. Até então, não. Mas ainda assim soa estranho, tá? Eu conheço um garoto, ele tem na faixa de 28 anos hoje, ele é jogador de pôquer online. Que dá grande dinheiro. E a profissão dele hoje, ele já chegou a ir para Las Vegas, ser dealer, coisas só que os pais aceitam, mas não entendem a profissão do filho. A gente não tem pergunta, quando que você vai pegar alguma coisa séria para trabalhar, né? Basicamente isso. Porque às vezes o menino tá na volta do dia, jogado no sofá com o tablet na mão, trabalhando. Ou às vezes ele acorda no meio da noite para trabalhar.
Mas eu não quis pesquisar videogame no mestrado porque eu fiquei com esse receio. Eu achei que eu não ia ser levada a sério. Porque ainda o nicho de Game Studies no Brasil não era tão grande, né? Hoje a gente tem uma comunidade forte de pesquisadores que são bastante unidos, que se apoiam e tal, mas não tinha. E aí eu falei, não vou estudar videogame, eu vou estudar arte digital, até porque nem tinha departamento na Unicamp para estudar videogame na época, agora tem. Então agora eu sei que tem um grupo lá para isso, assim. Tinha pessoas que me orientariam, mas eu não quis, porque eu fiquei com esse receio, assim. Hoje eu acho uma bobagem, né? Mas tinha 20 e poucos anos, fiquei com medo. Eu tenho um colega, o Thiago, o doutorado dele na PUC foi sobre League of Legends em 2016, 2015. Uhum. Então, começou a se tratar, como você falou, de uns tempos para cá, não só... Eu acho que o videogame, e é por isso que eu falo que o game ele é uma linguagem, né? Ele é um meio de comunicação, ele é um híbrido ali, por causa disso, porque ele hoje já tem o status de arte, ele tem o status de esporte, e na vida acadêmica ele também está entrando muito forte, né? Então, ele é uma coisa que está em todos os espaços, né? Então, essa é uma das coisas que me encanta também quando a gente fala de jogos. A gente está falando de game digital, mas um pouquinho antes da gente começar a bater o papo aqui, a gente estava falando sobre as coisas mais antigas, até antes do digital, né? Falando de narrativa, de livro-jogo, de tabuleiro. Gabriel, você mutou o microfone. Acho que voltou do nada aqui. Ih, Gabriel? Gabriel? O microfone tá mutado. Eu não mutei ele, eu juro. Bom, eu tava falando. Até quando parou? Você tava falando do livro-jogo. Livro-jogo. Então, como tudo, na verdade, o jogo em si, ele está em diversas áreas de saber, né? Então, ele vai para a arte, ele vai para o esporte, ele vai para fisioterapia, para educação física. Hoje, os games, no geral, eles conseguem estar em diversas áreas de saber diferentes, né? Você tem jogos das mais diversas áreas, tem vou voltar lá no Wii, né? Aquele jogo Cooking Mama, você já tinha, inclusive, uma questão de gastronomia ali, né? Em usar o jogo para poder ensinar a cozinhar. Então, hoje, os jogos estão misturados com várias áreas de saber, né? Uhum. A Vanessa perguntou aqui no chat. Desculpa. Quer concluir? Desculpa, Blanco. Eu só ia comentar que, mesmo assim, a gente não tem uma educação para mídia ainda, né? As pessoas não entendem o que é videogame. Tanto que, quando teve, infelizmente, o massacre em Suzano ano passado, o que eu mais fiz foi responder a pergunta da imprensa se videogame causa violência mesmo ou não, sabe? Então, não tem a gente não vê o videogame tão bem inserido no espaço escolar, né? Muitos professores têm resistência a trazer videogame para a sala de aula. E não é só porque eles têm resistência, porque eles não curtem a mídia. Às vezes eles até curtem, mas tem uma resistência dos pais, do tipo, mas meu filho vai ficar só jogando em vez de ver aula. Sendo que você tem jogos educativos super interessantes, assim. Então eu acho que isso contribui. A mídia tem esse potencial muito grande, mas eu acho que a gente ainda não explora também, porque a gente não consegue inserir ele no sistema escolar como a gente insere outras mídias, como filme, teatro, né? O videogame tinha que ocupar esse espaço como produto cultural também. E existe uma resistência a isso. Hoje em dia que a internet, ela meio que deu uma quebrada, assim, né? Quando alguém vem falar, os jogos tornam a pessoa viciada, agressiva. Aí você tem um trend inteirinho falando, eu não cavo pra baixo até chegar na Bad Block lá, porque eu jogo Minecraft. E meio que agora a gente tá respondendo essas acusações com humor, sabe? Então meio que no meu ponto de vista, meio que a gente já superou isso, sabe? Colocar a categoria de pessoas que jogam mais para baixo. Isso não é nada profissional. O que você vai fazer da vida logo? Então a gente já pegou essa certa maturidade de tanto tempo que a gente apanhou. Uhum. A Vanessa perguntou aqui no chat sobre como que a gente enxerga os futuros dos gamers, ou talvez futuros jogos. Vamos ver.
Eu acho que eles tendem a começar a ocupar mais esses espaços que eu falei, assim, de tende a ser mais vista como uma mídia, não só como um brinquedo, não só como uma coisa só para iniciados, né? Eu acho que cada vez mais pessoas jogam e eles vão ocupar outros espaços que não só os espaços dos gamers, assim, né? Eles vão ocupar os espaços da sociedade mesmo. Em relação à tecnologia, eu não gosto muito de fazer previsão, assim, muita gente falava de realidade virtual, mas eu, por exemplo, acho o negócio desconfortável. E eu não vejo pegando tanto quanto se diz ainda uma tecnologia muito cara, que tem uma limitação de processamento, mas quem sabe, né? Mas eu vejo como um mercado a ser democratizado, assim, de perder e até a expansão dos próprios esportes para o celular, né? Para o mobile, que a gente viu com o Free Fire, que tem um público querendo muito isso. Eu enxergo os gamers e a área de jogos no geral basicamente da mesma forma que eu enxergo a hospitalidade. A hospitalidade, além de ter a área de hotelaria, né, a hospitalidade está em todos os espaços, em como receber as pessoas. E eu vejo a área de jogos como os profissionais da área de jogos como as pessoas que são as mais capacitadas para poder lidar com a experiência das pessoas. Em como receber elas através dessa hospitalidade, mas também fazer a manutenção dela lá, criar experiências únicas para cada uma das pessoas. Eu enxergo muito como os profissionais das diversas áreas, desde pensar em desenvolvimento de jogos, a pensar em narrativas, game design. Eu penso que em cada uma das suas expertises, os profissionais conseguem contribuir para as outras áreas poderem crescer. Por isso que eu vejo o jogo como uma ferramenta de comunicação, como uma linguagem. Então, é um jeito de falar. O pessoal, há 3, 4 anos atrás, falava muito da gamificação, né? Então, incluir o jogo no ambiente de não jogo. Eu acho que teve muito over sobre isso, né? Mas eu enxergo isso a médio prazo como os profissionais da área de jogos ajudando todas as outras áreas a melhorar o seu desenvolvimento. Por que eu não posso ter alguma experiência de jogo dentro de um restaurante, por exemplo? Uma experiência em que vai além da alimentação, né? É alguma coisa que fique marcado, não só lembrar coisas ou pensar no futuro da alimentação, mas eu quero me divertir naquele espaço, né? Na minha linha de pensamento, eu uso muito para mim, jogo tem que ter imersão, diversão e agência. E eu acho que se você tem esses 3 círculos, né? Onde imersão é a pessoa estar mergulhada naquilo efetivamente, a diversão, fazer algo diferente do que ela faz no dia a dia, e a agência em que ela é atuante, ela está fazendo algo, está tendo uma interatividade, uma interação ali, para mim isso é um jogo. Então, se eu for num restaurante e que tiver esses 3 itens, eu vou estar jogando. Então, eu penso que o profissional pode ter espaço nesses lugares também. Eu acredito que a partir do momento que começou-se essa profissionalização com a criação de equipe, como a Bia falou anteriormente, monetizou a profissão, começa a se ter aí uma nova visão, mas da geração atual que está jogando. Porque quem jogava na minha época, que ouvia os pais falando, olha, isso estraga a televisão, estraga o óleo. Essa discussão é muito antiga. Hoje eu vejo pessoas da minha idade, amigos meus, falarem isso para os filhos. E eu acho um absurdo total, porque assim, é como assim, você jogava, você participou desse momento, o teu pai te falava isso e não estragou, a televisão continuou funcionando, os teus olhos não estragaram e você não deixou de estudar e chegar onde você tinha que chegar por conta do videogame. Então, assim, houve essa inclusão. Então, assim, a mudança vai acontecer a partir desse momento. Porque quem está para trás e tem essa mentalidade, porque os pais daquela época, eles ainda continuam, muitos deles continuam por aí. E eles continuam tendo a mesma visão. Então, muda a partir do momento que há essa diferença aí da sociedade. Legal. O futuro para mim eu enxergo como os jogos, eu acho que ele vai se tornar um novo mainstream.
Isso porque já está acontecendo com os eventos, as empresas estão investindo muito nessa área profissional, nessa área de entretenimento. Hoje, por exemplo, League of Legends ele teve uma audiência maior que o Super Bowl, que é tipo um absurdo lá para os Estados Unidos, e só está perdendo para a Copa do Mundo. Então, eu acredito que os jogos eles vão entrar na cultura, vão se enraizar com essa parte de entretenimento. Vai estar presente na vida de toda pessoa, por mais que você goste ou não. Não, e o LoL é gigantesco hoje. O LoL, hoje você pega um evento do LoL, ele tem a música do LoL, a música daquele ano, que segue a tendência musical que está no mercado. É um negócio. É fantástico. Eu acho que foi há 2 anos atrás, ou foi o do ano passado, que a apresentação foi toda baseada em realidade virtual, que era um grupo parecido com o Blackpink, que é do K-pop. É o KDA. E falar disso, assim, você entra nisso, você vai entrar na Coreia do Sul, que é um mercado onde mais da metade da população são de gamers. Sim, sim. E a premiação bem alta. Por exemplo, o Dota, que tem a Valve, ela não patrocina muito o evento minor, assim. Porém, o compilado deles, a distribuição de recompensas, de 2.000 recompensas, olha a linguagem de RPG, de prêmios, de 2012 a 2018, bateu a casa dos 200 milhões de dólares. Tipo, não existe nenhum outro esporte que paga tão bem quanto o Dota 2. Eu acho bem interessante ver as mudanças, né? Porque eu adorava StarCraft. Eu joguei muito StarCraft, o StarCraft 2 joguei muito. Pra mim é o melhor esportes que existe. E eu vi muito como o LoL foi ocupando espaço, né? Muitos atletas começaram a migrar do StarCraft pro LoL, porque as premiações são muito altas. E o dinheiro que movimenta é muito. E a mídia que movimenta é muito, né? Teve esses grupos, né? Eles fizeram vários grupos, teve de K-pop, de rap. Eles criam grupos para lançar as skins do jogo. E esse ano acho que a Louis Vuitton que fez, né, uma identidade visual toda para eles, a mala onde o troféu fica guardado. Então eu acho que hoje o LoL é um dos maiores produtos culturais do mundo. Assim. Dá para comparar com a Marvel. A Camila fez um comentário aqui. Perdão, Camila, eu tinha visto já, mas a gente só queria concluir a pergunta da Vanessa antes. Para construir um jogo e mantê-lo vivo e relevante, depende de competências importantes, correto? Acho que sim. Sim. Eu gosto muito de uma autora, Anna Antropy, que ela fala uma coisa parecida com o que o Gabriel falou, que ela diz que o jogo é uma experiência gerada por regras. Então, para você fazer um jogo relevante, você tem que fazer uma experiência relevante, né? E ela tem um capítulo de um livro dela que eu adoro, que é o Rise of Video Game Sinisters, que o capítulo é coisas para quais os jogos são bons, né? E é uma lista de várias coisas cotidianas, assim, para educar o seu gato, para falar sobre um término com a sua namorada, porque você consegue usar jogo para falar sobre qualquer coisa, desde que você consiga transformar uma experiência num sistema de regras, né? Game design é isso. Então eu acho que para um jogo se manter relevante, a principal competência é isso, é você saber traduzir uma experiência relevante, uma experiência que seja significativa para você e seja significativa para as pessoas, num sistema de regras que vai contar aquela narrativa. O exemplo do Tommy Was Alone eu acho incrível, porque é isso, é um jogo com formas geométricas, mas ele gera uma experiência relevante pela própria forma em que a narrativa é construída por meio das mecânicas e da própria narração. O Thomas Was Alone é muito maravilhoso. Tem outros, o próprio Limbo, né? O Limbo você pode ficar horas discutindo com uma pessoa o que o Limbo significa. Mas eu acredito que seja isso, tanto para jogo quanto para experiências de gamificação no geral. Né? Para você aplicar game design em outros ambientes, você precisa ter o foco na experiência. Muito mais na tecnologia, muito mais do que gráfico. Experiência é a coisa mais importante para um jogo ser relevante. Eu faço das suas palavras as minhas, então matou aqui. Gabriel? Não, eu acho exatamente o que eu acredito, que eu defendo. Eu costumo dizer que quando a pessoa fala, eu não gosto muito de jogar, é exatamente esse caminho. Todo mundo joga. Pode não saber que está jogando, mas todo mundo joga em algum momento da sua vida.
Então, para mim foi super autoexplicativo e que está dentro das coisas que eu acredito, né? A própria Jane McGonigal fala sobre a questão de como a gente vive, né? Ou a gente não vive sem o jogo, né? Então, eu defendo da mesma maneira. Show de bola, gente. Tá chegando no término agora. Estamos estourando um pouquinho o horário. Vocês têm alguma consideração? Eu queria só terminar dando um recado, assim, porque eu acho que é relevante. Sobre essas questões todas que a gente conversou aqui, eu vou até pegar o link. Tem um projeto brasileiro que eu tô apoiando muito, que é a Game Art. Eles estão criando eles criaram um bundle de videogames produzidos por pessoas da comunidade de Pirituba, aqui em São Paulo, numa comunidade em Pirituba. Eles ensinam game design para as crianças lá e elas fazem jogos no RPG Maker. E eles estão vendendo esse bundle a partir de R$10 para arrecadar recursos para ajudar as famílias apoiadas pelo Centro Cultural durante essa crise da Covid, né? E o que é legal é que esse trabalho deles fala um pouco sobre essas coisas que eu estava falando no começo, sobre circulação local de videogame, né? Esse bundle inclui a produção deles. Os dois que tocam o projeto, né? A Tainá Félix e o Jaderson Souza, eles têm um jogo baseado num conto do Lima Barreto. Então é uma coisa muito Brasil, assim. Então, só de consideração final, eu ia falar: conheça o videogame brasileiro, celebrem o videogame independente. E se puderem, deem uma olhada no bundle dos videogames da Quebrada, porque acho que é uma das coisas mais relevantes assim, que surgiram recentemente. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar, de falar com pessoas tão incríveis de um mundo que ainda é desconhecido e tem muito preconceito a respeito dele. Tá? O videogame ele incentiva muito, ele ensina muito, não só ao raciocínio, tá? As habilidades motoras também. Então, assim, continuem jogando, participem dos movimentos, porque é altamente criativo e colaborativo. Porque o videogame você entra em contato com outras pessoas. Apesar de muitas vezes você estar jogando online sozinho na tua casa, mas a realidade de contato com as pessoas podem se tornar reais. Obrigado pela participação, gente. Obrigado, Teles. Eu queria agradecer muito estar nesse espaço, esse bate-papo que foi muito legal. Uma troca incrível, conversei com pessoas incríveis. Acho que foi. O pessoal está falando aqui que a conversa está bacana. A ideia foi tentar incluir as pessoas que não conheciam de jogos, né? Pelo menos a minha ideia nesse bate-papo. A Silmara falou aqui que não jogar, mas acha interessante. A ideia foi mostrar um pouco desse lado de quem joga, né? E que é uma forma de você ver a vida. Não jogar no sentido pejorativo, às vezes as pessoas associam muito com jogo de azar, né? Aqui no Brasil, principalmente quem é mais antigo, né? Associa muito o jogo com jogo de azar, mas não é isso. Jogar é uma maneira que a gente tem de interagir com o mundo e de ver sempre a possibilidade de encontrar novos caminhos, né? Tem muita coisa brasileira bacana, tanto no digital quanto no físico. Existem incríveis jogos de tabuleiro, a gente tem jogos montados para ensinar história, para ensinar gastronomia, tem jogos maravilhosos no meio do caminho aí e que podem ser interessantes. Eu indico um jogo que foi desenvolvido lá no Sul, que é o Desafio dos Bandeirantes, que é um jogo físico, é tabuleiro, é RPG, mas que vale a pena conhecer a história também. Ok. Muito obrigado. Blanco, alguma consideração fora o Game Art? Eu vou até salvar aqui. Ai, gente, acompanho. Desculpa estar super fazendo a propaganda que eu tô agora militante da Game Art, assim, tô divulgando pra todo mundo. Tem um livro-jogo lá, tá? A doação é R$30 ou mais. Então, quem nunca teve contato, tem um livro-jogo lá que é bem bacana a experiência. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre games em espaços que não são gamers, necessariamente. Porque às vezes a gente tem a impressão, eu vivo muito imersa, né, no mercado, então a gente tem a impressão que a gente está falando só pra gente, assim, muitas vezes. Então, muito obrigada mesmo.
que tô aqui no CAS, sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, só entrar em contato. E é isso, gente. Valeu. Valeu mesmo. Muito legal falar de videogame. Pessoal, acho que para quem não joga como eu e outras pessoas, é interessante ver as possibilidades, né, do videogame. A gente tem uma visão muito realmente preconceituosa, né? As possibilidades são inúmeras em várias áreas, então acho que serviu para a gente para entender muito melhor. Eu agradeço vocês, Beatriz, obrigada, do CAS, Lucas, de CAP, obrigada, Gabriel, todo mundo que está aqui participando, muito obrigada, viu? Jean? Agradeço. É isso aí, Vanessa. Eu concordo super com a Vanessa de expor essas possibilidades. Paralelo aos jogos, o pessoal que está ganhando dinheiro, aquele adolescente de 15 anos que está programando em casa. Pô, não precisa mais ir para uma faculdade para ficar independente, nem sabe. Muito legal mesmo. Então, quero agradecer a todos os participantes, todos os convidados. Talvez um próximo aos papos, mas com um tema mais específico de jogos. Podemos evoluir este papo. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Foi muito bom. É isso aí, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer, Tchau, tchau. galera. Tchau, Mari. Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Até. Até.